Olá, gente! Hoje eu vou dar dicas de treinamento de invertida. Então, algumas coisas que são muito importantes para quem quer fazer invertida, porque a gente faz a prática, eu sempre digo, faz essa invertida que você domina, mas eu nunca, não tem como ir conferir se você está fazendo direito. Então, quem quer treinar, quem quer evoluir na sua invertida. Então, as primeiras dicas. Se você não tiver um tapetinho de EVA, como eu tenho, ou um tapetinho daquele de yoga simples, mais fininho, pode usar um acolchoado que seja fininho, um cobertor dobrado, né? Qualquer coisa só para proteger o alto da cabeça, que é uma região que acaba ficando meio sensível nessa prática, pela falta de hábito. Então use. Não treine na cama, no colchão, não treine em cima do travesseiro. Como ele é um pouco mais macio e é mais alto, você pode perder um pouco a segurança e a firmeza no pescoço. E isso pode prejudicar o seu equilíbrio, a sua noção de equilíbrio e pode inclusive te machucar. Com exceção da invertida sobre os ombros, porque essa você pode treinar até na cama, não tem problema nenhum, tá? Outra dica importante, se você ainda não tem um bom trabalho de consciência corporal, vai devagarinho nos estágios mais básicos, porque para a maioria das técnicas, mas a invertida é um pouco mais delicado, você precisa ter bastante consciência corporal. Se você tiver pressa, tem uma grande chance de se machucar, principalmente se você está sem um professor do teu lado para te acompanhar. Então é importante que você não tenha pressa, faça respeitando o seu corpo e prestando muita atenção no seu corpo, no seu ritmo. Coisas que você vai trabalhar durante a invertida. Todas as invertidas, elas trabalham muito essa região do abdômen e da lombar e também a força nos braços, a consciência, trabalha cervical. Então, qualquer trabalho que fortaleça a base, e aí vai variar de uma invertida para outra, em algumas é os braços, no outro só a cervical, o alto da cabeça, são partes do corpo que você tem que preparar, então com outros exercícios, com práticas, para que esteja firme. O abdômen você vai trabalhar em todas as invertidas, então qualquer postura, qualquer atividade que fortaleça a tua região abdominal vai te ajudar na invertida. Outra dica importante, com exceção da invertida sobre os ombros, que é a primeira que eu vou mostrar para vocês, porque é a mais simples, evite meia, tá? Depois que você já está acostumado, tudo bem, você pode fazer de meia, pode fazer como você quiser, mas no começo evite meias, porque às vezes quando você vai subir, ela escorrega e você perde o teu apoio. Então evite usar meias. Evite o cabelo preso com presilhas. Se quiser prender com elástico só abaixo, tudo bem. Mas com piranha, com presilhas, essas coisas evite porque pode atrapalhar. Evite colar, porque quando você faz a invertida ele desce, às vezes prende no queixo, atrapalha. Brincos, qualquer coisa grande, pulseira, relógio, porque pode te atrapalhar nesse começo. Então a gente vai fortalecer devagarinho. Eu vou da mais básica para a mais avançada. Se você já conhece, já sabe fazer as mais básicas, pode passar para frente o vídeo para ir direto para as mais avançadas. Então, como eu falei, ó, eu tô de meia ainda. Então, para a invertida sobre os ombros, esse meu espaço aqui é meio pequeno, né? Lá fora está chovendo. Então, eu vou me apertar um pouquinho, mas tentar mostrar direitinho para vocês como é que faz, né? Primeiro, a gente vai deitar com as costas no chão, bem apoiadas no chão. Deixa eu até empurrar um pouquinho mais, né? Assim. Inspirando, eleva as pernas. Ó. Se você tiver medo, tiver dificuldade, você pode parar aqui ou apoiar as pernas numa parede. Você já vai estar trabalhando a circulação sanguínea, né? Que é um dos objetivos da invertida. Se sentiu bem, vai tirar os quadris do chão. Essa é invertida sobre os ombros, famosa vela. Na hora de descer, ó, baixa,
devagarinho, sem tombar, segura no abdômen, baixa. Lembra de fazer a compensação, né? Para compensar essa posição, eleva o peito alto da cabeça no chão, apoiando os cotovelos. Observa. Desfaz, se sentiu qualquer desconforto na coluna, abraça as pernas, traz para perto do corpo. Essa é a invertida mais fácil, a mais simples. Todas elas, você precisa ter força no abdômen, e a força no abdômen vai te ajudar a subir e a permanecer. A permanência na invertida, você tem que pensar que ela se dá pela consciência a partir do abdômen. Então, esse trabalho do abdômen é muito importante para as invertidas. Quando você está no alto, você não tenta equilibrar o teu corpo jogando as pernas para um lado ou para o outro. Você tenta focar a tua atenção no abdômen. Se ele estiver reto, você pode deixar as suas pernas inclinadas para um lado ou para o outro, que você consegue manter o equilíbrio. Agora, se o teu abdômen estiver deslocado, se você estiver frágil e inseguro na região do abdômen, você não consegue permanecer. O teu equilíbrio se dá na base do abdômen, né? Então, a outra invertida mais fácil, depois dessa, é a que vai usar as mãos e a cabeça no chão. Uma dica para todas as invertidas: se você quiser fazer encostado na parede, tirando as meias, se quiser fazer encostado na parede, para tentar manter o equilíbrio, porque se você tem medo de cair, não é uma coisa que os professores costumam recomendar, porque cria um vício. Você encosta na parede e depois tem medo de fazer longe da parede. Então a minha dica para quem quer fazer na parede é sempre deixar uma pequena distância, não fazer muito encostado na parede. Deixa uma pequena distância da parede. Quando sobe, se sentir que desequilibrou, apoia a ponta dos pés e vai tentando tirar aos poucos. Deixa só um pezinho, né? Vai achando o ponto de equilíbrio, tira o outro e vai tentando tirar o pé da parede. Se for fazer, evita de você ficar encostado na parede. Você ficar encostado na parede vai trabalhar a circulação sanguínea, sim, porém não vai trabalhar a tua consciência corporal e tem uma grande chance da tua postura ficar meio torta e forçar a tua lombar. Então evite de fazer, mas se fizer, não fique com o corpo encostado na parede, tá? Deixa uma distância. Eu vou mostrar, não sei, o vídeo talvez não pegue direito por causa da distância, né? Então aqui, fazer uma invertida. O ideal é que você não se jogue. A pressa que a gente tem de conseguir fazer faz a gente se jogar na invertida. Então o ideal é que não se jogue. Mas se você der o impulso e estiver na parede, da parede você não passa, né? Só que, como eu falei, tenta não encostar o bumbum na parede. Deixa, vamos deixar uma distância aqui, né? Sobe. Precisou encostar, perdeu o equilíbrio, encosta, mas tira o pé, desencosta. Tentar não ficar encostado na parede o tempo inteiro. Não sei se a filmagem pegou o pé, porque tá pequenininha, tá curtinha, mas assim, tenta, encosta o pé, deixa uma distância que só o pé encoste. Se você não fizer na parede, que é o ideal, pensa assim: se você cair, se você perder o equilíbrio, você tem que tentar sempre botar o queixo no peito. Perdeu o equilíbrio, põe o queixo no peito, porque daí você vira uma cambalhota. Não é a coisa mais macia do mundo, mas você não vai se machucar. Tem que tomar cuidado, porque se você virar o pescoço de lado, ao invés de fazer nesse sentido, você pode machucar a cervical e realmente não vai ser uma coisa agradável. Então, sempre, sentiu que perdeu o equilíbrio, deixa virar a cambalhota, né? Vira a cambalhota, vai tranquilo. Mas o ideal, se você for trabalhando gradualmente, não tiver pressa, você não vai chegar nesse ponto.
Então, vamos lá. Primeira coisa, tem que ir sentindo quando o teu corpo está preparado para cada etapa. Então, a gente vai começar com essa que eu falei, que é a segunda mais fácil. Vamos apoiar as mãos e a cabeça no chão. Você tem que fazer um triângulo entre o ponto de cada mão e a cabeça, porque aí você tem base de equilíbrio. Se você deixar as mãos muito perto da cabeça, vai fazer uma linha. E fazendo uma linha, é mais difícil de você se equilibrar do que um tripé, né? Para ter uma distância certa, você pensa o seguinte: abraça os teus cotovelos, né? Essa distância, ó, dos teus cotovelos. Apoia os cotovelos no chão, gira as mãos para frente e entrelaça os dedos. Onde estão as tuas mãos tem que ir o alto da tua cabeça. Onde estão os cotovelos, você vai colocar as mãos dessa forma. Botei a cabeça aqui, onde tá as mãos, e as mãos onde estavam os cotovelos. Observa que vai fazer um triângulo entre as mãos e a cabeça. Daqui estende as pernas e caminha o máximo que conseguir. Ficou difícil? Permanece aqui. Tá tranquilo? Apoia os joelhos sobre os cotovelos. Só quando essa posição estiver tranquila, tenta tirar os pés do chão. Quando essa posição estiver tranquila, tenta tirar os cotovelos, os joelhos dos cotovelos e estender. É importante que você domine cada fase antes de passar para a fase seguinte. Porque se você tiver pressa, é mais fácil de você cair, né? Então, como eu falei, primeiro apoia as mãos, apoia a cabeça. É normal sentir dor no alto da cabeça no início. Então, se você está sentindo dor no alto da cabeça, não tenta ir muito adiante. Primeiro vai acostumando com essa pressão na tua cabeça. A gente não está acostumado a botar o peso do corpo na cabeça. Então, é normal você sentir um pouco de dor. Depois, o nosso pescoço, a nossa musculatura da região cervical, aqui em volta do pescoço, não está habituada a segurar o peso do nosso corpo. Então, é normal que você sinta um desconforto. Vai fazendo devagar, pratica alguns dias antes, só o início, com os pés no chão, para ir fortalecendo a cervical, ir fortalecendo os braços. Vai devagarinho, vai conhecendo o teu corpo. Quando sentir que está tranquilo, que está confortável, tira os pés do chão. Sentiu que está confortável, estende as pernas. Né? Uma coisa de cada vez, sem pressa. Não se joga, porque você se jogar é a forma mais rápida que você tem de se machucar. Vai devagarinho, vai respeitando e vai sentindo que o teu corpo te permite fazer isso, que é o próximo passo. Outra coisa importante de você conhecer o próprio corpo, né? Eu vou entrar agora na invertida normal sobre a cabeça. Essa que a gente falou, né? Que a gente fez antes, é sobre a cabeça com as mãos. Agora na invertida normal sobre a cabeça com os cotovelos no chão. E é uma coisa que eu costumo falar nas minhas aulas, porque eu tive muita dificuldade para conseguir fazer essa invertida. Não porque eu não conseguisse permanecer, eu conseguia permanecer nela muito tempo, mas o meu problema é subir sem dar impulso, né? Que é o ideal. Eu sempre digo, não se joga, não dá impulso, sobe devagar, como eu fiz nessa anterior. Acontece que essa invertida com os cotovelos no chão, que eu já vou explicar, você precisa que, na hora que vai subir, você faça uma pressão com os cotovelos no chão. Nessa anterior eu até esqueci de falar, você vai fazer uma pressão com as mãos no chão para você na hora de subir. Isso vai te ajudar. Então você precisa fazer essa pressão com os cotovelos no chão. Só que na hora que eu vou fazer a pressão, meus cotovelos saem do chão. Observa. Então a gente começa da mesma forma que a outra. Abraça os cotovelos, apoia no chão, entrelaça os dedos na frente, só que agora a gente vai deixar as mãos aqui.
e vai colocar o alto da cabeça entre as mãos. Cuidado, porque se você sentir que vai cair, dependendo de como os teus dedos estão cruzados, a tua mão passa por cima e machuca os dedos. Então, se sentir que vai cair, queixo no peito e solta as mãos, para não machucar os dedos, né? Ideal é que não caia, mas sempre acontece a gente, para caminhar, quando é criança, quando é nenê, começar a caminhar, a gente cai. Para andar de bicicleta, a gente cai. Para fazer invertido, a gente cai. Então, é importante você ter consciência e evitar se machucar. Entrelaça os dedos, alto da cabeça, estende as pernas, caminha e observa. Quando eu vou chegando no ponto que eu poderia levantar, meus cotovelos saem do chão. E isso é uma característica particular minha. Eu tenho isso. Você provavelmente não vai ter, porque é uma característica física minha. O meu braço, ele é proporcionalmente curto em relação ao meu tronco. E por isso eu tenho essa dificuldade, né? A gente levou muito tempo de estudo e observação corporal para chegar a essa conclusão. Então eu tenho essa dificuldade, eu não consigo apoiar. E se eu não consigo fazer essa pressão do cotovelo no chão, eu não consigo subir sem dar impulso. Então eu tenho que treinar muito para conseguir subir sem dar impulso. O ideal é que você que está começando, suba nessa como eu subi na anterior. Só que agora sem colocar os joelhos nos cotovelos, porque não tem. Então você vai subir com as duas pernas flexionadas ou com as duas pernas retas e levantar depois uma de cada vez ou as duas juntas à medida que você vai sentindo firmeza no teu corpo. O ideal é que levante uma devagarinho e não tenha pressa, como eu falo sempre. Sobe bem devagar, porque se você vai subindo devagar, você vai sentindo o ponto de equilíbrio se deslocando e você consegue se adaptar. Se você tenta subir rápido, você não consegue sentir esse deslocamento do ponto de equilíbrio e não tem tempo de reorganizar o corpo. Então, subir devagar é importante. Por isso que dar impulso não é aconselhável. No meu caso específico, por causa dessa questão do braço ser curto, eu preciso dar impulso. Eu não consigo subir sem, tá? Mas eu já treinei, normalmente eu consigo. Então eu vou mostrar para vocês com impulso, como eu faço, né? Mas quem está começando, eu aconselho que não faça com impulso. Se fizer, tenta fazer assim, próximo da parede, como eu falei, que se precisar encostar o pé no chão, tá ali. Se não, tem uma grande chance de rolar. E eu ainda rolo de vez em quando, porque impulso é assim, é difícil de você controlar. Então, vamos lá. Entrelaça, cabeça, estende. Então, outro problema do impulso é que às vezes a gente não dá o suficiente, que foi o meu caso agora. Eu consegui subir, mas não foi o suficiente, ele desceu. E quando sobe, essa coisa do cotovelo encostar no chão é fundamental, porque daí ele vai ajudar a manter, né? A manter o equilíbrio. Depois de eu subir eu consigo, só que daí eu tenho um deslocamento do corpo, porque o meu corpo é assim. Preste atenção no teu, eu vou tentar mais uma vez. Se vocês observarem, depois que eu subo, eu levo um tempinho para reorganizar o ponto de equilíbrio. E é por isso que é importante subir devagar, porque para ter essa consciência de reorganizar. E por que eu falei dessa minha dificuldade por causa do tamanho do braço? É para mostrar que mesmo se você tem uma limitação, isso não precisa te impedir de fazer alguma posição, algum movimento, né? A gente pode contornar de outras formas, com treino, com prática. Agora, se você tem essa limitação, se você tem
qualquer tipo de dificuldade, é importante que você tenha consciência, que você preste atenção no teu corpo, nas tuas possibilidades, e a consciência corporal é um dos objetivos da prática do yoga, né? Você obtendo essa consciência, você vai conseguir contornar a dificuldade. Cada pessoa tem uma individualidade, tem uma particularidade, tem uma diferença. E se todos fôssemos iguais, que graça teria, não é mesmo? Então, é importante que você tenha consciência dessa tua particularidade e consiga superar e fazer aquela posição e fazer a atividade que você tem vontade, não só no yoga, mas na tua vida, né? Para você poder, que isso não seja uma limitação, que a tua característica não seja uma limitação, mas sim algo que te faz superar e que te faz aprender mais, aprender coisas diferentes. E é por isso que eu resolvi mostrar para vocês, mesmo tendo essa dificuldade, que é essa particularidade, o que me faz diferente da média das pessoas. Agora a gente vai passar para dicas de outras invertidas que eu não domino, então eu não vou mostrar para vocês. E é outra razão para eu falar delas, que o fato de eu não dominar não significa que eu não possa tentar, né? Às vezes a gente olha e diz assim, poxa, eu nunca vou fazer isso. Não importa. Quando você está fazendo treinamento para invertida, você já está desenvolvendo várias coisas no teu corpo e na tua consciência corporal que mesmo que você não chegue no resultado final, elas vão ser importantes para você. Então, mesmo essas invertidas que a gente treinou até agora, se você não elevar as pernas, você já vai estar fortalecendo a tua cervical, fortalecendo a tua cabeça, fortalecendo os braços, o abdômen, vai estar fazendo um trabalho corporal global que vai te ajudar em várias outras coisas na tua vida, né? Para o nosso equilíbrio, para caminhar, essa consciência da região abdominal é fundamental. A nossa cervical, a nossa musculatura do pescoço é uma região muito sensível, então você fortalecer essa área é importante sim. E esse treinamento, antes de elevar as pernas, já vai ajudar, né? Para você conseguir elevar, para você permanecer, tem todo um trabalho de equilíbrio que te ajuda a ter foco, a ter concentração. Então, não importa que você não chegue no resultado final, o treinamento já é importante. Agora eu vou falar da invertida sobre a cabeça. É uma invertida que você fica apenas com a cabeça no chão, sem as mãos. E essa, você precisa ter muita força na cervical. Então a gente vai fazer, né? Não vou dizer que vai fazer parecido, porque não importa o triângulo. O único ponto é a cabeça. Então, você vai colocar o alto da cabeça no chão, como se fossem as outras. Eleva, permanece aqui, ó. Tira as mãos, põe para não mudar. E permanece. Nessa daí você vai estar fortalecendo a cervical e o alto da cabeça. E o equilíbrio. Mas não tente tirar as pernas do chão sem um professor, sem uma orientação, sem ter alguém do lado para te ajudar. Porque aí você não tem o apoio e é muito mais fácil de se machucar. Então, até esse ponto que eu falei, você pode fazer em casa sozinho, né? Com os pés no chão. Mais do que isso, eu não aconselho, né? Mas só fazendo até esse ponto já vai te ajudar para as outras. Então, é legal incluir essa posição na prática de vocês. E a outra, a invertida sobre os braços, a famosa parada de mão, que eu também, apesar dos meus anos de capoeira, eu nunca consegui fazer. O ideal é que você faça sem dar impulso, saindo do chão. Lindo, né? Eu nunca consegui. Mas, se você quiser fazer dando impulso, o ideal também é que não venha o impulso daquele que você vai em pé, se joga, faz como na ginástica olímpica, né? Como na capoeira também. É que você faça devagar, que você apoie as mãos, né? Apoiou, estendeu, caminha, caminha e vai daqui. Eu não consigo fazer. Essa aqui precisa ter força, mais força no abdômen do que as outras, para você conseguir subir devagar.
e força nos braços e nos pulsos. Tá? Essa, se você for fazer sem estar com o professor, pode fazer na parede. Mas lembra daquilo que eu falei, nunca chegar perto demais da parede, porque daí você encosta e escora. Mas você pode fazer para ir aprendendo. Qual que é a vantagem de praticar na parede? É que você vai aprendendo a quantidade de força que você precisa para dar o impulso e não bater, porque quando você se joga com um impulso muito forte, você vai bater com tudo na parede. Não se preocupa, não vai machucar teus pés, né? Mas você vai bater ali. Você viu que é demais, a próxima vez você joga um pouco menos. E daí, de repente, você percebe que você não conseguiu subir. Essa posição, se você colocar pouca força, você não consegue subir. Então, você vai jogar e não vai conseguir subir. Volta e tenta de novo. Você vai ficar mais tempo tentando do que você vai conseguir na permanência, né? Ela é importante? É importante fazer. Não é fundamental. Você pode fazer as outras tranquilamente, já tá super legal, né? Então, eu não sou a professora ideal para treinar com você essa, porque nem mesmo eu consigo. Mas a dica é, né, fortalecer os braços e muito o abdômen. O abdômen é fundamental para todas elas. E a última, que é a posição do escorpião, que eu também não vou fazer, né? Você vai começar da mesma forma que as anteriores, fazendo a medida dos braços. Apoia os cotovelos, gira os braços para frente. Agora você não vai unir as mãos, você vai apoiar na frente. E daqui você vai estender as pernas olhando para esse espaço entre as mãos. Quer dizer, o rosto vai ficar virado para o chão. Dessa forma. Vou botar mais para frente. E daí, nessa posição, tenta fazer pelo menos 2 minutos de ficar nessa posição com os pés no chão. Quando você conseguir permanecer 2 minutos nessa posição, aí é a hora de começar a tentar levantar as pernas para fazer a invertida, tipo escorpião, que você vai fazer uma curva com a lombar. Então, você quer treinar isso quando voltarem às aulas? A gente treina junto. Só que aproveita agora esse período para fazer essa prática aqui, né? E segura aí. Já é um super treinamento porque ela requer força no ombro. Normalmente você tem força no braço e acha que tá forte, mas se você não tiver força no ombro, você não aguenta ficar nessa posição. Então vai treinando fazer isso para quando voltarem às aulas a gente fazer junto, ok? Então essas são as principais invertidas. Por que eu resolvi falar de invertida se eu não domino todas as invertidas? Para mostrar que você pode praticar yoga mesmo se você não dominar todas as posições. Você tem que respeitar o teu corpo, nós somos pessoas diferentes e é a individualidade que faz a gente ser especial. Tem pessoas que têm muita força, tem pessoas que têm muito alongamento, tem pessoas que têm as duas coisas. Nós somos acostumados com o estereótipo de praticante de yoga que tem muito alongamento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem alongamento, mas não muito. Então, tem várias posições que eu não consigo fazer. Porém, eu tenho força que muita gente não tem. Eu acabo tendo mais facilidade para asanas de força, que muita gente não tem. Eu tenho boa concentração, bom equilíbrio, então vai me ajudar em outras coisas. Nós somos especiais do jeito que nós somos, sendo diferentes. Aproveite a sua diversidade, aquela característica que você tem, que é única tua, e construa a partir dela, né? Eu não consigo fazer essa posição, mas eu vou treinar. Eu quero muito fazer, eu vou treinar. Eu não consigo fazer essa, mas essa não faz diferença para mim se eu não fizer. Eu quero fazer a outra. Então, de que forma eu vou fazer aquela outra se eu tenho dificuldade? Então, que tipo de asanas eu posso praticar em casa para que eu tenha mais facilidade? O grande segredo é a gente prestar atenção no próprio corpo, ter a atitude interior, que é outro tema que eu vou falar mais pra frente, né? Quer dizer, se concentrar em si. É um dos objetivos do yoga, um dos principais, ter a consciência de si, observar para si
e descobrir qual é essa tua diferença, essa tua peculiaridade. E a partir daí construir o teu trabalho, não só no yoga, mas no teu trabalho, na tua vida, nos teus relacionamentos, a partir do conhecimento de si, das suas potencialidades e das suas limitações. E que as limitações não sejam um obstáculo, mas sejam uma forma de aprender a superar. Então as dicas de hoje são de invertida. As invertidas são muito importantes na prática de yoga, não só porque ela trabalha a circulação sanguínea. Normalmente a gente está com os pés para baixo, quando a gente põe os pés para cima, a gente vai trabalhar todo esse fluxo sanguíneo e vai trabalhar a oxigenação do cérebro, então é muito importante para a concentração, para a memória, para todas essas coisas, as atividades intelectuais, além da circulação sanguínea. Existem restrições para a invertida? Existem algumas. Dependendo da linha de yoga que você segue, tem mais ou menos. O que eu gosto de dizer é o seguinte, como eu estou falando até agora, as pessoas são diferentes, então presta atenção no teu corpo. Sentiu qualquer desconforto? Desfaz. Não é porque eu consigo ficar 15 minutos numa invertida que você precisa ficar também. Presta atenção no teu corpo. Tem pessoas que vão sentir desconforto na cervical. Sentiu? Desfaz. Sempre que você desfizer a invertida, sobre os ombros eu mostrei a forma de compensar. Todas as outras, a hora que você desfaz, você senta sobre os calcanhares, põe o tronco para frente, pode apoiar uma mão sobre a outra e a cabeça sobre as duas. Pode entrelaçar os dedos e botar a cabeça. Pode apoiar a testa no chão. Importante é deixar a cabeça para baixo alguns segundos depois de desfazer a invertida, não levantar muito rápido. Então desfaz, vira e mantém a cabeça para baixo, né? Faça isso, presta atenção no teu corpo e vê. Sentiu desconforto? Desfaz, baixa a cabeça um pouquinho, fica ali, né? E retorna. Então, primeira dica, né? Sobre restrições. O que o teu corpo está pedindo. Se ele mandou você desfazer, desfaz. Melhor. Normalmente, quem tem glaucoma é recomendado evitar, ou pelo menos ter essa atenção. Faz um pouquinho, presta atenção, desfaz. Quem tem enxaqueca, é bom, presta atenção, não é que vai te fazer mal, mas se você estiver em crise de enxaqueca, você não vai nem conseguir. Eu, com uma simples dor de cabeça, se baixo a cabeça, piora. Então, se você tá com dor de cabeça, não faz, deixa para fazer em um outro momento, se tá com crise. Tem pessoas, tem uma linha de yoga que recomenda que mulheres em período menstrual não façam a invertida. Tem toda uma explicação técnica que eu pessoalmente discordo, eu faço, sempre fiz e não tem contraindicação nenhuma. Porém, respeite o teu corpo. Se tá se sentindo desconfortável, não faz. Se tá com dor, com cólica, não faz, né? Você pode conseguir o mesmo nesse período só elevando as pernas. Você vai conseguir melhorar a tua circulação e deixa para fazer em outro período. Agora, se você sente que tá tudo bem, que não tem problema, pode fazer. O maior problema, eu acredito, para as mulheres em período menstrual é quando você vai subir, quando você vai descer, você põe um pouco mais de esforço na região abdominal e isso pode propiciar uma rajada um pouco mais forte, né, e ter algum tipo de vazamento que é desconfortável. Não é a razão para não recomendarem, né? A razão para não recomendarem é que o sangue estaria voltando ao invés de saindo, mas a permanência que a gente costuma fazer na invertida é muito pequena para que você tenha algum tipo de problema por causa disso. Então, não venha ao caso. Se você se sentir confortável, faça. Se sente desconforto, não faça. Respeita o teu corpo acima de tudo. E diferencie preguiça de desconforto, porque também tem isso, né? Eu tô com desconforto. Não, é só preguiça.
né? Aprenda a diferenciar a preguiça do desconforto. O desconforto você precisa respeitar e superar esse limite devagarinho. A preguiça você pode superar um pouquinho mais rápido, ok? Bom, a nossa dica de hoje é sobre invertidas, como fazer, como cuidar mais do teu corpo. Tem dúvida? Escreve para mim. Tá com dificuldade para fazer invertida? Me explica. Conta para mim a tua dificuldade e vamos tentar resolver junto, ok? Então até a próxima. Por hoje a gente fica por aqui. Namastê.